Mais ou menos, né? Pelo amor de Deus. Porque ele ama. Bem-aventurados os que choram, os misericordiosos, o que tem fome e sede de justiça, quem apanha e não reage. Bem-aventurados vocês são se vocês, por minha causa, forem perseguidos. Então, é uma série de coisas, sabe, que a gente precisa começar a pensar. Fala pessoal, tá começando mais um Pode Entender, um podcast para você melhor entender a pregação do último final de semana. Como de costume, no meu time, posso contar hoje novamente com a minha querida irmã Esther Tarrone. Tudo bem, Esther? Tudo bem, Dé? Tudo na paz, graças a Deus. Graças a Deus. E o meu pastor, irmão Petrônio Júnior. Tudo bem, pastor? Tudo bem, André, tudo bem, Esther, tudo ótimo, graças a Deus. Está começando Pode Entender, um podcast para você melhor entender a pregação. Repetindo a estratégia da semana passada, da gente abrir as perguntas para os membros da igreja, esse episódio a gente vai fazer da mesma forma. Certo, Esther? Certo, Dé. E a gente já começa agradecendo ao pessoal que está participando e nos mandando pergunta, gravando pergunta, e está sendo muito legal. E a primeira pergunta foi da Ney. Bom, meus queridos, a minha pergunta é: Jesus disse que nós teríamos vida abundante. Esta vida abundante é aqui na Terra ou na eternidade? Ou nos dois? Obrigado, Ney, pela pergunta, uma ótima pergunta. E é as duas coisas. A vida e a abundância diz respeito a aqui agora, o presente, mas também diz respeito ao porvir, né? Essa expressão vida em abundância é aquela figura que a Bíblia usa da árvore bem plantada junto a ribeiros de águas que no tempo necessário dá o fruto. Essa é a linguagem bíblica para a vida em abundância, para a vida que deu certo, né? Que é, na verdade, a figura do Éden, né? Se os irmãos puxarem aí na memória, vão se lembrar, a nossa primeira série, a nossa história, e aí a gente ouviu, num dos primeiros sermões, que Deus plantou um jardim, no jardim tinha lá, né, uma árvore, a árvore da vida, no centro do jardim, os rios, né, que demarcavam ali o jardim. Então, essa cena é uma cena de vida em abundância, né, quanto verde, árvores, frutos, rios. Então, só de falar já dá para ouvir o som das águas, os pássaros cantando, né, então essa é a cena da vida em abundância. E aí, você vê o Salmo primeiro, né, bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei de Deus. Ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas e no tempo necessário dá o fruto, né? Tudo que ele faz é bem sucedido. Então, veja, essa vida plena, essa vida abundante, essa vida boa que Deus planeja para nós e que, no final das contas, ele oferece através de Cristo, é essa vida boa, essa vida abundante, essa vida plena, essa vida estabilizada, essa vida de satisfação, de contentamento. Então, o que Cristo tem para nos oferecer, no termo de vida abundância, é aqui no tempo presente, agora, nós experimentarmos essa vida em paz, essa vida de contentamento, de satisfação, de provar do sustento, da provisão de Deus e se deleitar nisso, se deliciar com isso. É justamente a vida ali do varão do Salmo primeiro, né? Tudo que ele faz dá certo, não porque ele é bom, mas porque o seu prazer está em se deliciar, em se deleitar na lei de Deus, nela ele medita de dia e de noite, ou seja, ele vive de dia e de noite em relacionamento constante com Deus, com o Criador, com o Pai, com o Senhor. Então, aqui, na vida presente, é isso, né? E o porvir, na eternidade, aí dispensa comentários, né? Nós temos lá, não haverá choro, não haverá lágrimas, só alegria, só paz. Então, aqui a gente já pode experimentar um pouco
daquilo que lá na eternidade nós vamos experimentar com exaustão, eternamente. Então, aqui a gente já pode experimentar um pouco da paz do Senhor, um pouco da bênção do Senhor, que já é muito, né? Aqui nesse mundo já é muito você poder experimentar a graça de Deus, você poder experimentar o consolo de Deus, você poder experimentar a alegria do Senhor, que é a nossa força. Nesse mundo, já poder experimentar isso através de Cristo já é algo significativo, mas o que Cristo também nos oferece é justamente que essa alegria, essa bênção, essa graça, esse prazer de viver na presença do Senhor não se restringe ao aqui e agora. Também é a possibilidade de nós eternamente desfrutarmos desse gozo eterno, né, com o Senhor. Pastor, tem a ver com a nossa consciente adoração? Tem a ver com isso, da gente saber quem é nosso Criador, quem é o nosso Senhor? Então, assim, nós experimentamos uma parte aqui, mas nós temos consciência que nós vamos experimentar plenamente lá na eternidade. Exatamente, Esther. Você tocou no ponto. É justamente isso. Essa consciência transformada, né? Esse senso, essa identidade de quem eu sou, quem Deus é, qual é o plano de Deus para minha vida, qual é o projeto que Ele tem para mim, qual é o propósito do Senhor para minha existência, faz com que a gente viva a vida consciente de quem nós somos, para onde nós estamos indo, de onde nós viemos, o que nós temos que fazer. Então você tem esse senso de propósito, identidade, vocação. Então é justamente essa vida de consciência, de adoração, né? Bom, no domingo nós falamos, né, sobre o bom pastor, o Salmo 23, até foi citado no sermão, ele fala lá, né? O Senhor é meu pastor, e a gente, no português, costuma dizer, e nada me faltará, né? Mas no hebraico não é só o nada me faltará, no hebraico é mais ou menos assim, o Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada, né? Então, a ideia é, o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor. E aí o resto do Salmo explica o porquê que essa ovelha está tão satisfeita com o pastor. Porque ele me guia em águas tranquilas, ele me leva em pastos verdejantes. Mesmo quando eu estou no vale da sombra da morte, ele também está comigo, me dirigindo. A tua vara, o teu cajado me consola. Ele é tão bom para mim que ele unge a minha cabeça com óleo, sabe? Ele refresca a minha vida. Ele prepara uma mesa para mim, mesmo quando, sabe, a audiência é dos meus inimigos, é dos meus adversários. Do que mais eu preciso? Não preciso de nada, eu estou satisfeito, eu não tenho falta de nada. Então, quão bom é ser ovelha do bom pastor. Então, essa é a figura da vida em abundância, é uma vida que vive debaixo do cuidado de Deus, que vive debaixo da provisão e do sustento do Senhor. Não significa que a gente não vai passar por angústias, aflições, necessidades, não significa que a gente não vai sentir falta de algumas coisas necessariamente da vida, mas aí entra o ponto que você tocou. À medida em que nós nos lembrarmos quem é o Senhor, quem é o nosso Pai, quem é o nosso pastor, quem nós somos, a gente acalma o coração e fala, não, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, Ele está cuidando, Ele está me levando para pastos verdejantes, ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado vão me consolar. Então, por isso que essa é a vida abundante, porque o segredo está justamente em manter, por isso que o texto lá de Salmo 1 diz, ele medita de dia e de noite. Então, aqui, ó, é mente, trabalho de mente, é pensar. Medita dia e de noite, é dioturnamente levar cativo o pensamento ao Senhor, para que o Senhor nos oriente. Então, tudo que ele faz é bem sucedido, não porque ele é super bom, não é que ele vai ficar rico. Então, a prosperidade, de fato, bíblica, é essa vida abundante, nesse sentido de que, com pouco ou com muito, está tudo bem. Deus está cuidando de mim. Essa é a vida em abundância. É essa paz que excede todo entendimento, que é o que Cristo, de fato, nos oferece. Isso serve para agora, mas a gente vai viver isso de uma forma mais perfeita, assim, até difícil de descrever, de conceber, né? Lá na eternidade. Então, é já e ainda não. Já dá para experimentar agora um pouco, mas ainda não plenamente, ainda não no seu estado
perfeito como há de ser na eternidade. A gente tem uma segunda questão. Essa questão é um pouco mais, talvez subjetiva, eu não sei, pastor. Quem fez foi o Lucas Vanderlei, e vai rodar aí para o senhor ver. Sobre a nossa mensagem do culto de domingo à noite, mais forte do que a morte, eu tenho uma pergunta sobre a reação de Jesus. Nós sabemos que ele é mais forte do que a morte, e o próprio pastor ele falou sobre a reação de Jesus, que foi chorar perante a morte de Lázaro, que ele se entristeceu porque a morte é uma coisa realmente muito terrível, porque a morte é a disruptura suprema da criação. Mas eu não consegui entender 100% essa reação dele, porque ele ainda era Deus, ainda tinha autoridade sobre a morte e podia reverter aquilo. Então eu queria que você me explicasse um pouco mais sobre essa reação de extrema tristeza que Jesus sentiu naquele momento. Essa pergunta do Lucas, ela é muito boa. No sermão eu até comentei sobre o versículo, né? Jesus chorou, porque é realmente um versículo muito significativo, né? Imaginar que Deus chora, né? A gente gosta de pensar num Deus do triunfo, das grandes vitórias, né? Em Cristo nós somos mais do que vencedores, né? Eu venci o mundo, né? O Cristo que derrota, né, os exércitos malignos, sei lá, essa figura do Cristo vitorioso, que é importante, sim, claro, nos anima, nos dá esperança, nos dá força, mas também é importante pensar num Cristo que chora, né? Num Deus que sente por nós. Aquele choro ali é por nós, é pelo que a gente experimenta, porque de fato, depois dali ele secou a lágrima, levantou e ressuscitou Lázaro. Por que Jesus chora, né? A gente precisa primeiro lembrar o que é a morte. A morte aparece na Bíblia como o símbolo do pecado, né? O salário do pecado é a morte. Lá no Éden, disse Deus, se comer, ou seja, se transgredir o nosso acordo, se quebrar a aliança aqui, você vai morrer, certamente morrerás. Então a morte é esse símbolo, esse emblema do pecado. Romanos 5 diz que o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Então a morte, ela não faz parte do plano de Deus no seguinte sentido, de que não está, a morte ela não está dentro do projeto de vida de Deus para a criação. Deus criou o mundo, você não viu lá em Gênesis 1 e Gênesis 2, ele dizendo, haja morte, né? Ele criando a morte, não, nós fomos criados para sermos seres de vida em abundância, de vida plena, de vida eterna, né? E aí a condição do pecado, que é a separação entre a criação e o Criador, é justamente a morte. Então a morte para Deus é triste, porque ela é a realidade que separou o pai dos filhos, que separou o Criador da criação. A morte não é uma bênção. É errado a gente afirmar que nós não fomos criados para morrer. Por isso que a gente tem tanta dificuldade em aceitar a perda, a morte, no caso. Exato. E é por isso que ela dói tanto, né? A gente não consegue assimilar porque e ela dói justamente porque ela tem que doer mesmo. Ninguém pode se divertir com a morte. Até uma coisa que é interessante, eu estava estudando um dia desses, o porquê que roubar é errado. Por que homicídio é pecado? É errado. Talvez a gente diga assim, por que é crime? Tá, por que é crime? Porque é errado. Tá, por que é errado? Porque é pecado. Tá, por que é pecado? Assim, por que essas coisas são caracterizadas como pecado, errado, criminoso? Primeiro, olha para a ordem da criação. Essas coisas não fazem parte disso. A criação é o mundo como dádiva, é Deus cuidando, é Deus suprindo, é o homem
cultivando, guardando do jardim, é cada um é, vivendo e desfrutando daquilo que o Senhor fez. De repente o pecado entra, a gente começa a enxergar o outro como objeto, começa a cobiçar as coisas do outro, começa a querer tomar a coisa do outro. Quer dizer, isso não faz parte da ordem no mundo. Não é só porque alguém no mundo resolveu estabelecer um crime. Não é só porque os 10 mandamentos, Deus, na cabeça dele, deixa eu pôr aqui uma regra, assim, né, sem critério. Não, é porque todo o pecado, todas essas transgressões, todos esses erros, eles são de fato, situações que não tem nada a ver com a vida em abundância, com a humanidade de fato. Roubar é desumano, matar é desumano, não diz respeito à justiça de Deus. Por isso que é injusto roubar, por isso que é injusto matar. Então, ninguém pode se divertir com a morte. Não há prazer na morte. Deus não tem prazer na morte. Embora a gente tenha um versículo que diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A morte dos seus santos é preciosa porque o filho está voltando para casa. É o alívio, sabe? O pai contempla e ele faz, o filho está voltando. Consegui trazer de volta. Não é preciosa porque ele aplaude, morte, muito bem. Não, a morte ela é um intruso. Paulo diz, a morte é nossa inimiga. A morte é nossa inimiga. Então, é tudo isso que está por detrás daquela lágrima de Jesus. Jesus chora porque ele está vendo o desespero de Marta, de Maria. Ele está vendo o caos que a morte causa, a dor que a morte produz no mundo. E a morte é o símbolo do pecado. Ele chora pela criação. Ele chora por tudo que envolve esse assunto, morte. Ele chora porque ele, como Pai, como Deus, como Filho, como Espírito Santo, como Criador que é, também ele sabe o que é sofrer com a morte, até porque Cristo depois vai padecer a dor da morte na cruz. Então, a morte é terrível, gente. A morte é terrível. Por isso que nós não podemos ser frios, insensíveis para a morte, para a dor, sabe? Marta e Maria estavam ali desesperadas, Jesus não disse, gente, não precisa de tudo isso, né? Enxuga as lágrimas, fica firme, aquele consolo barato que a gente faz às vezes. Não, ele está num lugar melhor que a gente agora. Na hora a pessoa não está assimilando nada disso, gente. Às vezes nos falta só chorar. Só chora. Dá um Como abraço e é, chora, não fala nada. como é significativo, né? Esse nosso Deus encarnado, né, pastor? Ele se aproxima da gente até nesses momentos mais difíceis. Eu estava lendo outro dia e eu achei muito interessante quando eu vi essa pergunta, eu dei uma conectada nisso. Por que lá estavam perguntando no texto, por que do nosso Deus é diferente de todos os outros deuses que existem por aí? Porque ele ama. Era a Exato. única resposta que foi dada. Então, assim, eu achei muito interessante, pastor, isso. Eu tenho um livro do Michael Reeves que chama Deleitando-se na Trindade. E ele fala justamente esse caminho aí, Esther, que a singularidade do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né, a santidade dele, né, a diferença dele dentre um cenário de deuses, entre aspas, é justamente que ele é um ser relacional. Ele não é um Deus monopessoal. E aí ele coloca a abordagem, a teologia muçulmana, a própria teologia dos judeus, né? A ideia de que Deus não tem necessariamente um compromisso pessoal conosco, né? É que ele é um ser assim que não, de fato, Deus não deve satisfações e tudo mais, claro, mas o Deus triuno, principalmente revelado na pessoa de Cristo Jesus, né? O Verbo se fez carne, o Filho que é Jesus, a gente vê esse Deus que chora, esse Deus que chora, Incrível. um Deus que dorme, um Deus que entendeu? Um Deus que come pão, um Deus que anda descalço, um Deus que abraça é,
adúltero, um Deus que janta na casa de corrupto, entendeu? Um Deus que conversa com uma mulher num cenário que não podia conversar, mulher samaritana, né? Um Deus que Tomé diz assim, eu só acredito vendo, né? Tomé está cheio de dúvidas. Aí Jesus vai lá, pede para Tomé tocar nas feridas e não dá uma bronca nele. Jesus não dá uma bronca em Tomé falando assim, ó, você precisa aprender a não duvidar de mim. Não é isso. Jesus não trata Tomé assim. Jesus não trata a dúvida, a crise de fé de Tomé dessa forma. Jesus é completamente compassivo, acolhedor com Tomé. Ele diz, Tomé, você diz isso porque você viu. Imagina aqueles que vão crer sem me ver. Bem-aventurado os que creem sem ver. Então, olha como é. Por isso que ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde. Olha como Cristo é. Esse é o coração dele, no final das contas. Ele é manso e humilde. Ele é compassivo. Porque ele é um Deus relacional. Por isso a importância da série Eu Sou o Deus Relacional está nisso. O Deus relacional é um Deus que chora conosco. Entendeu? O Deus relacional é um Deus que no dia da angústia, no dia do luto, no dia da dor, ele se apresenta como alguém que chora conosco. Nossa próxima pergunta é do nosso irmão Almir. Ela foi feita por áudio. Vamos ouvir, pastor? Vamos lá. A paz do Senhor. Como foi dito na pregação deste domingo, uma boa ovelha, ela tem que ouvir, conhecer e seguir. Então vai a pergunta: é possível ser uma ovelha e se abster de alguma dessas responsabilidades? Perguntão, hein? Ah, muito bom, Mir. Gostei da pergunta, hein? Eu estava montando esse sermão, João 10, né, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor. E assim, é impressionante como às vezes a gente foca nesse texto, claro, perceber quem Jesus é, como ele se apresenta, afinal, a série tem sido em torno disso, né? O eu sou o Deus relacional, e nesse caso ele diz eu sou o bom pastor, mas eu penei para encontrar uma aplicação pessoal, assim, né? Porque eu falei, a audiência não é de pastores, eu não vou falar numa conferência de pastores. Eu preciso encontrar aqui a veia de aplicação para a vida pessoal do povo da igreja que vai ouvir o sermão. E foi duro, lapidar o texto até encontrar esse ponto de reflexão, né? Tá, Jesus é o bom pastor. E eu sou uma boa ovelha? Porque Jesus disse, eu sou bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, elas ouvem e a minha voz, elas me seguem. É no finalzinho lá, versículo 27, foi o último versículo que a gente leu, ele põe justamente esses três verbos, né? As minhas ovelhas, elas me ouvem, elas me conhecem e elas me seguem. Eu falei, pronto, encontrei, tá aqui o ponto. Se o bom pastor é aquele que está completamente comprometido com o bem-estar das suas ovelhas, e que para, de fato, protegê-las, para realmente assegurar que elas vão viver uma vida em abundância, ele dá a própria vida como garantia disso. Bom, a responsabilidade, o papel da ovelha, do pastor, então, fica restrito a isso aqui: ouvir, conhecer e seguir. Foi aí que eu cheguei nessa conclusão do sermão. Então, e ali a relação é muito clara, é uma coisa é a outra. Então, eu acho, Almir, respondendo a pergunta do Almir, né, eu acho que deixar de fazer algum desses três verbos aí, a gente acaba aqui, no final das contas, deixando de fazer os três. Porque eles estão intimamente ligados, assim, né? O ouvir, como eu expus no domingo, ouvir na Bíblia tem a ideia de obediência. Ouvir não é só receber a informação com o ouvido, não é só uma experiência sensorial, né? O ouvir é considerar, dar atenção. Você vê vários mandamentos, vários preceitos, vários provérbios, né? Ouça, meu filho, o conselho de seu pai, ouça, ó Israel, porque o conceito vem justamente de que Deus é quem fala. No princípio que Deus fez a terra, e disse Deus. Então, se Deus é um Deus que fala, o papel da criação é o quê? Ouvir.
Então, o ouvir é o obedecer, é o existir da criação, é ouvir. A gente nasceu para ouvir, a gente nasceu para falar, necessariamente. Entendeu? O nosso primeiro sentido dentro da criação é ouvir. Então, o ouvir é obedecer. E aí você pega o segundo verbo lá, que é o conhecer é o quê? Relacionamento, intimidade. Então, eu ouço e consigo discernir, consigo diferenciar se é a voz do meu pastor ou de outro pastor, como ovelha que sou, a partir do relacionamento, da intimidade. Né? Eu escuto e falo, não, essa não é a voz dele. Tem essa identificação, né? Essa é a voz dele. Eu conheço a voz dele. Mas para discernir a voz, para conhecer a voz, eu preciso ouvir. E o seguir como eu coloquei lá, é as pegadas, né? É seguir as pegadas. Não é ir na frente, não é ir do lado, é ir atrás, é ir depois. Ou seja, mais uma vez, um movimento de submissão, humildade, ou seja, obediência. Então, não dá. O pacote tem que ser dos 3 verbos. Não dá para eu só. Não tem como eu seguir sem ouvir e conhecer. Não dá para eu só ouvir, porque o ouvir já implica o conhecer e o seguir, que é obedecer. Entendeu? Os 3 estão intimamente ligados. As 3 coisas estão intimamente ligadas. Então, é isso que torna a nossa responsabilidade mais pesada. Porque se eu sou cristão, automaticamente eu tenho que seguir a Cristo. E para seguir a Cristo, eu preciso conhecer a voz de Cristo, conhecer as palavras de Cristo, para discernir a sabedoria de Cristo. Então eu preciso dar ouvidos àquilo que Cristo diz, àquilo que Cristo fala. Cristo fala por meio da Escritura, Cristo fala por meio de uma pregação, Cristo, na multidão de conselhos há sabedoria. Né? Então, Cristo fala conosco. Para eu identificar que é Cristo quem está falando, para discernir essa voz que é de Cristo ou não é de Cristo, eu preciso ter intimidade, conhecimento com Cristo, vida de oração, relacionamento com Cristo. E assim eu me torno um seguidor de Jesus de fato, um discípulo de Jesus. O discípulo é o aluno, é o que aprende. Então, percebe? Não tem como. As 3 coisas têm que estarem juntas para que eu seja catalogado, vamos dizer assim, como uma boa ovelha. A boa ovelha, como o próprio Cristo disse, é uma ovelha que ouve, conhece e segue. Mas como você disse, acho que 2 domingos atrás, acho que foi isso, nós temos tantas vozes nos chamando que nós, aqui nesse mundo, olha, a gente tem que lutar muito para conseguir, né, ouvir. Conhecer também é uma ação, a gente precisa ir buscar, ter vontade e seguir também. Então, assim, essas múltiplas vozes que nos chama do outro lado nos leva a ter que lutar muito, né, pastor? Exatamente, é aquela palavrinha que você gosta muito, as distrações, É distrair. verdade. É justamente isso. Imagina que eu tô aqui, ó, tentando falar com você, né? E aí o André começa a atravessar a nossa conversa, querer falar de alguma forma, isso vai, de alguma maneira, né? Mesmo que eu tenha foco demais, mas isso começa a interferir na conversa, começa a atrapalhar. Dependendo do. Eu estou citando uma voz atravessada. Você imagina 10 vozes atravessando a nossa conversa. Vai chegar uma hora que vai ficar difícil identificar a sua voz, a sua palavra, a sua fala. Eu vou confundir a sua voz com a de outra pessoa e às vezes acontece isso. Não sei se você já esteve no. Imagina assim, se a gente tá, sei lá, vamos estar lá no café da igreja após o. Você está lá conversando com o André. Tá lá conversando com o André, batendo um papo com ele, tomando um café, comendo um bolo. Aí, de repente, atrás de você, um outro irmão da igreja, uma outra irmã da igreja também começam a conversar. Um outro assunto paralelo, nada a ver, tem nada a ver com o assunto de vocês. Mas aquela conversa começa, o som daquela conversa começa a entrar na sua conversa, de modo que você começa já. Você está ouvindo o André, você está olhando para a boca do André que está falando para tentar ler o lábio dele, mas o que o cara tá falando aqui atrás já tá entrando também na sua cabeça, e o André fala, você entendeu? Você fala,
entendi. Entendi. Então, você dá aquela desconversada, porque você quase que não ouviu, porque alguém atrapalhou. Então, é isso. O trabalho da ovelha é isso. O ouvir a Cristo é desafiador no mundo por causa disso, porque tem muitas vozes, muitas palavras, muitas falsas sabedorias, muitos falsos ensinos, muitos falsos cristos, né? Muita gente falando, às vezes, em nome de Jesus, mas não está sendo porta-voz do próprio Jesus. Então, cuidado, né? A gente tem que ter cuidado para aprender a discernir. E o aprender a discernir está justamente no ponto do conhecer, da intimidade, né? A intimidade faz a gente identificar, dizer, não, eu conheço. Jesus não falaria isso. Não, não, Jesus não fala assim. Não, essa não é a voz de Jesus. Isso não se parece com ele. Não pode ser dele. Não é possível. Entendeu? A gente tem, então, para a gente chegar nesse tipo de certeza, vai ter que conhecer. Alguém vai vir contar uma história sobre a Esther, porque a Esther é isso e aquilo. Se eu conheço a Esther, eu vou dizer, estranho, eu conheço a Esther, ela não pensa assim, não. Não, mas comigo ela fez. Não sei, eu conheço ela, eu acho que ela não pensa assim, não. Mas eu vou conversar com ela, vou ver se realmente ela pensa assim. Entende? O conhecer nos dá essa intimidade, essa possibilidade. Tá, de repente você trouxe uma informação que eu desconheço, mas como eu tenho relação com Jesus, eu posso chegar, ler a Escritura, orar e dizer, Jesus, de fato, é assim que o senhor pensa? Deixa eu ler aqui. É assim que o senhor se comportava? O conhecer passa por isso, sabe? Por essa interação com Jesus, intimidade, relacionamento. Não dá para fugir disso. No final da mensagem, você termina falando, né? Ele é um bom pastor. Você tem sido uma boa ovelha. Então, quando a gente se faz essa pergunta, eu tenho sido uma boa ovelha, o que é necessário ser uma boa ovelha? Tá na pergunta do Almir, né? Ouvir, conhecer e seguir. Então, a gente deve acrescentar aqui, na verdade, resumir essas três ações como ter intimidade, não é isso? E como que a Exatamente. gente identifica, pastor, que a gente não tem sido uma boa ovelha? Como que eu percebo que eu não estou ouvindo, que eu não estou seguindo, que eu não tenho intimidade com Jesus? Ah, tem muita coisa, né? Assim, tem muita coisa que a gente poderia usar como exemplo, né? Mas tomadas de decisões, assim, que tem uma ética que não se parece com a ética de Jesus, né? Tomadas de decisões que desconsideram as ordens de Jesus, né? Você vê, o próprio Jesus disse assim, olha, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é como alguém que construiu a casa na rocha. Vem o dia mau, vem a tempestade e a casa permanece inabalável. Agora, aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é como quem construiu a casa sobre a areia. Então, o ouvir é obedecer, é praticar. Então, quando é que eu me dou conta de que eu não estou sendo uma boa ovelha? Quando é que eu me dou conta de que eu não estou exercendo intimidade com Jesus? Não é só quando eu oro pouco, não é só quando eu vou pouco para a igreja. Isso pode ser sinal, essas coisas podem ser sintomas, né, da minha falta de comunhão, de intimidade com Jesus. Mas não é só isso, né? A vida em abundância, que a gente está falando desde o começo do programa, a promessa de Jesus para nós é para a vida. A promessa de Jesus não é para o culto, é para a vida, né? Na verdade, o culto é a vida. Dentro da perspectiva cristã, a nossa vida tem que ser foi isso que ele ensinou para a mulher samaritana, é espírito e verdade, onde você estiver. Eu procuro pessoas, verdadeiros adoradores, que adoram espírito e verdade. Então, é aí que está. Como é que eu soluciono? Como é que eu respondo às perguntas da vida? Como é que eu reajo aos dilemas da vida? Como é que eu interpreto as injustiças sociais? Como é que eu lido com a morte? Como é que eu me relaciono com as pessoas? Isso tudo diz respeito à forma com que eu sigo Jesus. Aquela ideia de João. Se eu digo que amo a Deus, que eu não vejo, como é que eu odeio a pessoa que eu vejo? É mais ou menos isso. Se eu digo que sou seguidor de Jesus, mas eu vivo de um jeito que parece que eu não conheço Jesus, parece que eu não sou seguidor de Jesus.
Eu falo de um jeito que Jesus não falaria. Eu tomo uma decisão que Jesus nunca tomaria. Sabe, eu não. Poxa, Jesus tem uma agenda que ele. As primeiras coisas que ele faz e que ele faz com frequência, intencionalidade e constância é oração. Eu não tenho vida de oração. Como é que eu me pareço com Jesus se eu não oro? Então, é uma série de coisas, sabe, que a gente precisa começar a pensar, né? O que é, na prática, essa ovelha que ouve, conhece, segue? É essa pessoa que usa as disciplinas espirituais para forjar um caráter cristão. Alguém que medita na lei de Deus de dia e de noite, e que tudo que ele faz é bem-sucedido. Alguém que mantém sua comunhão com as escrituras, com a igreja, que ama o próximo, que ama a Deus acima de todas as coisas, que aprendeu a orar pelos inimigos, que aprendeu a perdoar o que ofendeu. Esses são os ensinos de Jesus. É esse E, esforço, entendeu? Alguém que é mais humilde do que orgulhoso, entendeu? É essa prática. Essa é a prática de ouvir o que Jesus ensina, né? Ouvir o que Jesus ensina, obedecer, seguir e fazer. Jesus disse que eu tenho que perdoar, e eu não posso ficar resistindo como cristão. Eu tenho que negociar com o meu ego e perdoar. E ponto final. Se eu sou cristão, não é se eu tenho razão, se o outro tem razão. A questão é, eu sou cristão. E cristão tem que perdoar. Ponto. Não é discutir quem está certo e quem está errado. Jesus não propõe isso. Quando você estiver certo, não dê a outra face. Faz o outro. Não. Jesus disse: eu não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Então, assim, por isso que é desafiador ser cristão num mundo em que a gente está ouvindo outras vozes, dizendo: ah, que isso, meu? Vai deixar o cara passar a perna? Ah, que isso, meu? Vai bater na sua face, você não vai nem reagir. Essas são as outras vozes que nos ensinam a dizer: eu sou crente, mas não sou bobo, não. Só que eu acho, é, Jesus diz que a gente é bobo mesmo. Na ótica de Jesus, segundo essa justiça do mundo, a gente é meio bobo, parece. Porque você apanha de um lado, tem que dar o outro. O que a gente aprende na vida comum nossa no mundo não é dar o outro lado, é dar um outro murro também. Entendeu? Então é isso. O discípulo de Jesus que segue Jesus, ele tem que se esforçar, guardar o orgulho, guardar o ego e falar: beleza, vou caminhar a segunda milha. Tá bom, é para servir, não é para ser servido, né? Beleza, vamos lá, entendeu? e nessa pós-modernidade, né, que você já usou também esse termo, é, esse século, é fácil detectar o que não é bom, mas é difícil fazer, porque as coisas estão tão. Ah, isso aí não é importante. A gente ouve a todo momento isso. Ah, fazer tal. O caráter, a atitude mesmo, né? Ah, dar uma propininha não é. O cara vai fazer, isso não é importante. Então, assim, é fácil detectar, mas é difícil a gente ter esse tipo de atitude contrária, porque hoje todo mundo faz, né? O errado tá tão comum que parece certo, né? Tá Não normal. é? Exato, Tá eu ia falar isso, André, aquela normalizado. coisa tal coisa é normal. Não, normal não, não é normal. Pode ter se tornado comum, mas normal não é, porque normal pressupõe regra, ó, certo e errado. Quando está fora dessa regra é a tal da anormalidade, né? O normal é a cabeça em cima do pescoço, né? Esse é o normal. Então, o pescoço em cima da cabeça não é normal, isso é anormal, isso é estranho. Então, assim, tá bom, daqui para frente todo mundo vai querer usar a cabeça em cima do pescoço. Tudo bem, vai continuar sendo estranho, né? Vai continuar sendo anormal, vai se tornar comum, vulgar, popular, mas não é normal. Normal pressupõe um padrão, uma ordem, uma realidade absoluta. E quando a gente começa a relativizar as coisas que são absolutas, a gente chega nesse lugar que a gente chegou na sociedade, né? De viver assim sem ter. Usando a figura que você usou aí, né? O normal é a cabeça em cima do corpo, né? E o comum está as pessoas sem cabeça. Exato.
E aí a gente não pode, a partir disso, achar que então, então beleza, então o certo, né, a partir de agora é todo mundo perder a cabeça. Não, mas peraí, o tempo todo mundo viveu com cabeça, agora a gente vai viver sem cabeça a partir de agora? Não, mas é porque tá todo mundo fazendo, e tá gostando, e tá rolando, entendeu? Não, mas dá para ver, entende? Aí fica esse. E esse é o desafio do cristão. É ele estar no meio E do mundo e as pessoas definirem é, cristão, às vezes, com pressupostos que não é o Cristo, entendeu? Cristão é o cara que vota no candidato X. Cristão é o cara que se veste com a roupa Y. Cristão é a pessoa que come a comida J. Entendeu? Não, cristão é seguidor de Jesus. E isso etimologicamente falando. O significado da palavra cristão é o que imita o Cristo. É o discípulo de Jesus. Não é um recorte religioso, né? Que a gente aprendeu a fazer recorte religioso, tornou-se ser seguidor de Jesus em mera religiosidade. E aí a gente sai definindo a identidade cristã a partir de outros pressupostos. Mas cristão é a ovelha do bom pastor. Ouve, conhece e segue. porque a gente vive num país, entre aspas, livre, né, pastor? Mas a gente, como cristão, talvez eu não veja isso, mas a gente tem que se preparar para a perseguição. A gente está estudando nas quartas-feiras sobre Atos, e aí Estevão não parou de falar quem era. Ele morreu apedrejado, mas então assim parece que a gente está vivendo num mundo meio de boa, porque a perseguição, o crente precisa entender que a perseguição é bíblica e vai chegar de uma forma ou de outra. Pode ser que não seja na minha geração, talvez nem na sua, mas ela vai chegar. Então a gente tem que estar preparado para ir lá e falar: realmente eu sou seguidor, eu sou um cristão, sou seguidor de Cristo. E se a gente começa a falar, não, isso aqui não é importante, isso aqui não é importante, todo mundo faz, o quê? A gente não tem essa consciência de se preparar para aquilo que vai acontecer de drástico, né? Porque perseguições hoje, os cristãos já, mesmo no nosso país, em alguns temas nós já somos perseguidos, mas a coisa vai ficar mais complicada, né, pastor? Esther, quando você estava falando, eu fui pensando aqui e veio algumas coisas aqui, né? Que dá até para arrematar tudo o que a gente falou. Porque assim, a gente começou o programa falando sobre a vida em abundância e tudo mais. Então, a vida em abundância pressupõe a felicidade, né? Então, vamos pegar aquele termo que Jesus usa, bem-aventurado, que é felicidade, no final das contas, né? Então, Jesus diz assim: bem-aventurados sois quando vocês forem perseguidos. Quer dizer, vocês querem ser felizes? Vocês têm que ser perseguidos. Então, assim, nós somos uma geração cristã que está fugindo da perseguição. A gente não entendeu o que é ser cristão. Eu vi um pregador um tempo atrás falando isso. Gente, vocês estão com medo da perseguição. Eu estou orando para Deus permitir, porque isso é sinal da vinda do Senhor Jesus. O próprio Jesus disse: vocês serão felizes quando vocês forem perseguidos por minha causa. A gente não quer ser feliz nesse sentido. A gente quer ser feliz em outros sentidos, né? A gente quer ter uma boa vida, ter uma Ferrari. Para nós, sucesso e prosperidade é isso. Vida e abundância, na nossa noção, é ter uma conta bancária abundante. Jesus disse: não, vida e abundância é vocês. Pega lá o Sermão do Monte. Bem-aventurados, vocês felizes. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Bem-aventurado quem apanha e não reage. Bem-aventurados vocês são se vocês, por minha causa, forem perseguidos. Então, o cristão, ele é esse cara, meu, que vive no mundo, na contramão do mundo, contra tudo e contra todos, porque o nosso reino não é desse mundo, nossa vontade, né, nossa comida é fazer a vontade do nosso Pai, não é fazer a vontade de ninguém aqui desse mundo necessariamente, e a gente vive assim, nesse dilema, já e ainda não, como a gente falou lá no começo.
já tenho a mente na eternidade, já tenho a certeza da salvação, já sou filho de Deus, mas, opa, peraí, eu ainda choro, eu ainda sofro, eu ainda tenho que discernir nesse monte de voz ao meu redor, qual é a voz do bom pastor. É duro ser cristão. É a oração de Jesus lá em João 17. Pai, não peço que os tires do mundo, mas preserva eles, guarda eles, os santifica na tua verdade. Então nós estamos no mundo, embora nós não somos mais desse mundo, mas nós estamos nesse mundo, guardados pela palavra de Deus. Como Pedro diz, nós somos peregrinos. Estamos aqui, nesse exílio. Estamos aqui de passagem. Então Pedro fala lá, que bom se vocês sofrerem nesse mundo como cristãos. Glória a Deus por isso. Aí ele diz, vai ser triste demais se vocês sofrerem como malfeitores. Então, quer dizer, o sofrimento é algo aguardado, esperado. A perseguição deve ser algo esperado por qualquer cristão. Quem tem certeza da fé, quem está com os pés fincados em Jesus, quem ouve a voz do bom pastor que diz, ó, eu não tenho onde reclinar a cabeça, mas se quer me seguir, então venha. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a cruz. Jesus não está prometendo, né? A vida abundante que ele promete é um paradoxo para nós. Porque é um outro tipo de realidade que ele diz, eu deixo minha paz, não como o mundo vos dá. É paradoxal, realmente é curioso, é dizer, eu vou seguir para ver onde esse negócio vai dar. É mais ou menos isso, porque não faz sentido nenhum. Como é que eu vou seguir alguém que está me chamando para morrer? Como é que eu vou seguir alguém que está dizendo para mim que tem vida abundante para me oferecer, mas não tem nem onde reclinar a cabeça? Então, parece que não faz sentido, é o que Paulo fala. Eu prego a mensagem da cruz. Para o judeu é escândalo, para o gentil é um absurdo, mas eu prego a mensagem da cruz. Por quê? Porque esse é o poder de Deus para nos salvar. Então, o escape da humanidade, a salvação, a nossa redenção, está justamente em ouvir esse chamado de Jesus, do bom pastor que chama as suas ovelhas. Aqueles que não seguem o chamado, o próprio Jesus disse, é porque não são minhas ovelhas. Agora, quem ouve, não resiste, aguenta, e fala, essa é a única coisa que eu posso fazer da minha vida, é seguir esse pastor, você pode ter certeza. Essa é a ovelha do bom pastor. Agora, quem não está nem aí, não se preocupe, não é a ovelha, não vai dar ouvidos a Jesus. Ele disse isso, tá? Não é eu que estou sendo duro demais aqui. Está lá em João 10, ele disse. Os fariseus disseram, por que você não diz logo que você é o Cristo? Ele disse, eu estou falando, mas vocês não estão entendendo nem crendo, vocês não são minha ovelha. Quer dizer, essa mensagem não é para vocês. Por isso que vocês não faz sentido nenhum para vocês. É isso aí, esse foi mais um episódio do Pode Entender, episódio de número 9. Eu quero agradecer a colaboração da minha irmã Esther, do pastor Petrônio, de todos esses que nos assistem, de todos esses que oram pela realização desse trabalho. Mas antes, a Esther tem um recadinho aí para vocês. Legal. Eu andei conversando com algumas pessoas e eu vi que tem várias pessoas que ainda não ouviram o nosso podcast lá na igreja. Então, eu reforcei a nossa fala para o pessoal colocar um foninho de ouvido, ir lá no Spotify e ouvir e aprender, porque quem não está indo, quem não está ouvindo, não está assistindo, está perdendo de aprender mais, de poder refletir e, né, e entender um pouquinho mais da palavra de Deus. Então, o meu recado é esse: ouçam o Pode Entender, ouçam as mensagens para que você tenha um crescimento e uma edificação na sua vida. Então, e agradecer o pessoal, os participantes que têm feito as perguntas. Isso aí. Pastor, obrigado, viu? Imagina, obrigado a vocês. Nossa, é maravilhoso essa nossa experiência aqui, essa nossa oportunidade, né? Realmente é uma bênção, edifica muito a igreja, tenho certeza disso. Obrigado aí pelo apoio de vocês. Obrigado para você também. Valeu, Dé. Bom, até semana que vem. Fiquem com Deus.